Um acidente devastador muda a vida de um menino e sua família para sempre. No meio do caos e da tristeza, um milagre inesperado surge de um pequeno herói peludo. Como um simples gesto pode alterar o destino de alguém? Você também acredita em milagres? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Aquele foi, sem dúvida, o segundo pior dia da vida de João. Tudo havia começado naquela manhã no trabalho, com um cliente que demorou para tomar uma decisão, fazendo perder horas preciosas. Para piorar as coisas, no final do expediente, ele se dirigiu ao seu carro e tentou ligá-lo, mas só ouvia barulhos estranhos do motor. Entrou em pânico, continuou girando a chave, mas nada mudou. O estacionamento estava praticamente vazio e não havia ninguém por perto para ajudá-lo a dar partida no carro. Então, suspirou, trancou o carro e pensou em ligar para o seu mecânico. Mas, primeiro, precisava sair daquele estacionamento vazio. Ele atravessou algumas ruas sem movimento até chegar na avenida principal. Os carros passavam a toda velocidade enquanto ele tentava chamar um táxi. Após um tempo, pegou seu celular para usar um aplicativo de caronas. Uma vez que encontrou um motorista, esperou pacientemente em um ponto de ônibus para que o motorista fosse ao seu encontro. Ele sentiu que estava sendo observado. Olhando ao redor, viu um grupo de jovens de aparência assustadora rondando a entrada de um beco. Eles o olharam de cima a baixo, como se fosse um pedaço de carne. João engoliu seco, ficou nervoso, mas disse a si mesmo que era impossível que o atacassem com tantas pessoas por perto. Tentou se acalmar, mas os vigiava com atenção. Logo, um carro parou a alguns passos de distância dele. Olhando a placa, percebeu que era o carro do motorista que havia solicitado. Justo quando estava prestes a caminhar em direção ao carro, fez uma pausa ao perceber que não chegaria a tempo de entrar e escapar. Os homens o alcançariam, e só Deus sabia o que fariam com ele. Em vez de correr para o carro, recuou alguns passos e girou sobre os calcanhares. Começou a correr, sabendo que sua segurança dependia da rapidez com que pudesse escapar. Ele ouvia o som dos passos dos homens que o perseguiam enquanto corria, e rapidamente tentou planejar sua fuga. Entrou em um beco escuro e se escondeu atrás de um container de lixo. Tentou chamar a polícia, mas de repente percebeu que a bateria do seu telefone havia acabado. Não conseguia acreditar que o dia poderia piorar ainda mais. 2 dos homens passaram correndo ao seu lado, mas, por sorte, não o viram. Ele ficou quieto e esperou, pensando que aquele era o segundo pior dia de sua vida, logo após o dia em que o médico lhe disse que seu filho nunca mais andaria. A notícia quase destruiu seu casamento. Sua esposa, Melissa, entrou em uma depressão profunda e a culpa recaía sobre sua sogra. Naquele momento, fazia meses do acidente, mas ainda era difícil acreditar que algo assim aconteceu com eles, já que o casal já havia sofrido bastante. Afinal, tinham passado por várias decepções e não parecia justo que a vida lhes tirasse o único sonho que sempre tiveram. João e sua esposa, Mel, estavam juntos há muito tempo, e já tinham passado por muitos desafios juntos. Eram namorados desde o ensino médio e se amavam desde o segundo ano. Ambos tinham empregos estáveis e tiravam férias regularmente. Podiam se dar ao luxo de comprar o que quisessem e levavam uma vida confortável. Mas desde o aniversário de 15 anos de casamento, algo afligia o coração dos dois. Apesar de terem alcançado muitos de seus desejos ao longo daqueles 15 anos, nunca conseguiram realizar o único sonho que desejavam desesperadamente: ter um filho. Tentaram e tentaram, mas todos os esforços pareciam que eram em vão. Consultaram vários especialistas, experimentaram muitos tratamentos, realizaram múltiplos exames e até recorreram à medicina tradicional, tudo em vão. Melissa passou muitas noites chorando até adormecer. João estava tão triste quanto ela, mas precisava ser forte por sua querida esposa. Finalmente, encontraram uma especialista em infertilidade e marcaram uma consulta. A médica realizou alguns exames que nunca haviam feito antes, e finalmente, encontraram a resposta que procuravam. Embora os óvulos de Melissa fossem viáveis, seu útero não podia sustentar uma gravidez. Ambos ficaram desolados com a notícia, mas antes que pudessem afundar mais na desesperança, a médica lhes deu uma esperança. Como os óvulos de Melissa estavam saudáveis, poderiam encontrar uma mãe de aluguel que gerasse o bebê por eles. Imediatamente concordaram em extrair os óvulos de Melissa.
Em um mês, encontraram uma mãe de aluguel em quem confiavam plenamente. Uma vez implantado o óvulo fecundado no útero dela, tudo o que tinham que fazer era esperar 9 meses pela chegada do bebê. Após uma longa espera, finalmente o bebê nasceu. Era um menino, e no momento em que Melissa ouviu seu choro, começou a derramar lágrimas. O casal, finalmente, conseguiu realizar seu grande sonho após 17 anos juntos. Decidiram chamar seu filho de Pedro e levaram ele para casa 2 dias após o nascimento. A casa de João e Mel se tornou um verdadeiro burburinho de atividades. Os choros do bebê podiam ser ouvidos na casa dos vizinhos. O casal passou muitas noites em claro, mas não trocariam isso por nada. Pedro cresceu rapidamente, e em poucos meses, começou a engatinhar e a segurar objetos. Para seus pais, ele era uma fofura e não perdiam a oportunidade de tirar fotos dele perambulava pela casa. Poucos imaginavam que esse comportamento adorável transformaria, um dia, sua vida dos sonhos em um pesadelo acordado. O dia mais triste da vida deles aconteceu quando Pedro tinha 3 anos. Tudo começou quando a mãe de Melissa estava cuidando de Pedro enquanto Melissa havia saído para fazer compras. Estavam apenas os dois em casa. Pedro se cansou de brincar com seus brinquedos, então a avó o colocou para dormir. Ela também precisava descansar, então se deitou no sofá do quarto de Pedro e fechou os olhos. Após alguns minutos, ela foi despertada por um barulho alto e o choro de Pedro. Assustada e preocupada, levantou-se rapidamente e olhou para a cama, percebendo que Pedro havia desaparecido. Seguiu o som dos choros até a cozinha, onde descobriu algo devastador. O pequeno Pedro estava no chão da cozinha, preso sob a porta de madeira da despensa que havia se soltado. A porta havia se deslocado levemente semanas antes, e eles esqueceram de chamar alguém para consertá-la. Pedro deve ter puxado para entrar na despensa, fazendo com que a porta caísse sobre ele. Sua avó agiu rapidamente, levantando a porta pesada das pequenas pernas do garoto, e correu para ligar para a emergência, explicando a situação ao atendente. Pedro foi levado às pressas para o hospital, e seus pais foram alertados sobre a situação. Quando João chegou ao hospital, o médico lhes disse que seu precioso filho havia sofrido lesões nos nervos das pernas e não poderia mais usá-las. João ficou arrasado. Melissa recebeu a notícia ainda pior. O filho que eles haviam esperado por tanto tempo estava agora paralisado e viveria o resto de sua vida como paraplégico. Nada pôde ser feito por Pedro, e após algumas semanas no hospital, ele foi finalmente liberado para voltar para casa com seus pais. Por muitas noites João ficava acordado, perguntando-se como suas vidas haviam mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Desejava poder voltar no tempo, mas isso não era possível, só podiam viver a vida da melhor maneira dadas as circunstâncias. No entanto, não se parecia nada com a vida que ele havia idealizado. Mas voltando ao momento presente, após 15 minutos de espera silenciosa atrás do container de lixo, João se levantou e percebeu o quão sujo estava. Sentiu ânsia de vômito devido ao cheiro, e ficou na dúvida se sua esposa o deixaria entrar em casa com aquelas roupas. Ao lembrar-se de Melissa, percebeu o quão tarde era, ela devia estar aterrorizada. Ele saiu cuidadosamente de trás do container, olhando para os lados. Viu que a rua estava livre, mas antes que pudesse correr na direção oposta aos homens, ouviu o gemido de um animal. Confuso, olhou ao redor até avistar uma pequena figura escura no chão, ao lado do container. Era um cachorrinho. João estava prestes a se virar e ir embora quando notou o ângulo estranho em que a pata do filhote estava dobrada. Chocado, ficou se perguntando sobre quem era responsável por aquela lesão. Ele podia ter machucado o pobre cão quando se escondeu atrás do container, era uma possibilidade. Sem pensar, João pegou o cãozinho sujo, sem se importar com seu terno, e saiu correndo do beco. João tentou encontrar um veterinário, mas todas as clínicas estavam fechadas. Finalmente encontrou uma aberta, mas, ao se aproximar, as luzes se apagaram e uma mulher de meia-idade saiu e trancou a porta. "Me ajuda!" gritou João, correndo em direção à mulher. Ela se assustou, vendo um homem sujo correndo em sua direção tarde da noite. Não conseguiu ver claramente o que ele segurava, mas não quis esperar para descobrir se era uma arma. Então, começou a correr. João a seguiu sem hesitar. Após uma distância considerável, a mulher parou e olhou para ele, esperando que se aproximasse. Desconfiada, segurou firme seu spray de pimenta. João a alcançou, mas manteve uma distância segura, a última coisa que precisava era spray de pimenta nos olhos.
Ambos estavam sem fôlego, e ele só conseguiu pedir por ajuda, levantando o filhote em seus braços. O pobre cachorro gemeu, e os olhos da mulher se arregalaram de compreensão. O homem não estava tentando machucá-la, ele tinha um cachorro que precisava de cuidados médicos. Guardando o spray de pimenta, a mulher se aproximou de João, pegou o cachorro de seus braços e voltou para a clínica. Era noite, e todo tipo de gente perigosa poderia estar por perto, mas ela não podia deixar o cão ferido sofrendo. Abriu a porta da clínica, acendeu as luzes e colocou o cachorro na mesa de exames, começando a trabalhar imediatamente. Logo percebeu marcas de mordidas por todo o corpo do filhote e explicou a João que o cão havia se envolvido em uma briga e sido mordido por outro animal. João sentiu pena do filhote, e ao mesmo tempo, alívio por não ter sido ele a machucá-lo. Enquanto a veterinária cuidava do cachorro, João pensou em duas coisas. Primeiro, aquele dia havia sido um pesadelo. Segundo, talvez aquilo fosse exatamente o que ele precisava. No dia anterior, no trabalho, um de seus colegas mencionou um cachorro. Estavam falando de várias coisas aleatórias quando, do nada, de alguma forma, a conversa se tornou pessoal. João revelou ao colega os problemas que enfrentava devido à paralisia do filho e que não sabia o que fazer para tirar sua esposa da depressão em que havia caído. Em determinado momento, até começou a chorar, todas as emoções que havia guardado para ser forte por sua esposa transbordaram. Seu amigo, após consolá-lo, sugeriu algo que poderia melhorar um pouco a vida de seu filho paralítico. Um cachorro. João franziu a testa, confuso. Um cachorro? Como um cachorro ajudaria seu filho? Pensou consigo mesmo. Pedro nem sequer podia correr e brincar. Então, qual seria o sentido de ter um animal de estimação? Mas, antes que pudesse responder, seu amigo continuou. Sei que parece tolice e que não faz sentido, mas, por alguma razão, os cães são ótimos para pessoas com deficiência. Mesmo que seu filho não possa brincar com o cachorro, a simples presença do animal pode fazer maravilhas. João refletiu sobre a ideia e tentou imaginar seu filho com um cachorro. A princípio, parecia cômico, mas quanto mais pensava, mais se convencia de que não era a pior ideia. Quando a veterinária terminou de cuidar do filhote, recusou-se a entregá-lo imediatamente, então João prometeu que voltaria no dia seguinte para pegá-lo. Se Melissa não concordasse com a ideia de adotar um cachorro de rua, ele o levaria a um abrigo. A veterinária colocou o filhote em uma gaiola, encheu um pote com comida e o deixou preparado para a noite. João agradeceu e correu para casa, explicando à esposa o motivo de seu atraso, sua sujeira e seu medo. Convencê-la de que um cachorro poderia ajudar seu filho foi mais fácil do que ele esperava. Eles já estavam procurando formas de alegrar Pedro, e um animal de estimação parecia a melhor ideia. Era tarde, e Pedro já dormia em seu berço. Seu rosto estava tranquilo, e quando a mão do pai afastou o cabelo de sua testa, o coração de João se partiu. Pedro era um menino feliz e ainda não tinha idade para perguntar o motivo de ser diferente dos outros meninos. João não fazia ideia de como explicaria isso ao filho quando ele crescesse. Seus olhos se encheram de lágrimas ao olhar para as pernas rígidas de Pedro. Se fosse uma criança normal, estaria sempre correndo e brincando. Infelizmente, seu estado o obrigava a passar a maior parte do tempo deitado. Um cachorro é uma boa ideia, pensou João. Talvez ter um companheiro e amigo tornasse as coisas mais fáceis para seu pequeno. E assim, o filhote de rua que havia acabado de levar à clínica era uma forma do universo de lhe dizer que seu colega estava certo. Talvez, ele tivesse passado por aquela experiência terrível por uma única razão. No dia seguinte, João visitou o filhote na clínica veterinária. O cachorrinho começou a abanar o rabo ao vê-lo. João acariciou a cabeça do cãozinho e conversou com a veterinária sobre seus planos. A doutora disse que o ajudaria com a documentação de adoção e que, em uma semana, o cachorro estaria pronto para ir para casa com ele. Após alguns dias, ela entregou a João um colar para o cão e o liberou para levá-lo para casa. Agora ele era dono de um adorável cachorrinho. Inicialmente, os pais estavam nervosos sobre como Pedro reagiria ao ver o cachorro pela primeira vez, mas os dois se deram bem instantaneamente. O cachorro ainda estava se recuperando de suas feridas, por isso não podiam brincar tanto, mas, uma vez recuperado, João deixaria que fizessem todas as atividades que quisessem. De alguma forma, o cachorro parecia entender que seu amigo humano tinha limitações e ajustava seu ritmo ao dele. Pedro continuava crescendo e ficando mais esperto.
Logo aprendeu a jogar a bola para seu novo amigo buscar. Ele lançava a bola, e o cãozinho, agora chamado de Max, a trazia de volta. Eles jogavam muitos outros jogos juntos, mas um se destacou para seus pais. Periodicamente, Max usava seu focinho e patas dianteiras para virar Pedro de bruços, e em seguida, subia no garoto e andava por toda a sua coluna, como se estivesse fazendo uma massagem no menino. No começo, os pais ficavam preocupados que Max pudesse machucar Pedro, mas ele era um pequeno cachorrinho, pesava muito pouco. Além disso, Pedro parecia adorar a massagem e ria toda vez que jogavam aquele estranho jogo. Certo dia, a mãe de Melissa estava sentada na sala, tricotando um suéter e cuidando de Pedro e Max, quando notou algo estranho. Precisou esfregar os olhos para ter certeza de que não estava alucinando. Quando percebeu que não estava vendo coisas, soltou um grito abafado. Enquanto os dois brincavam, as pernas de seu neto começaram a se mover. Confusa, ela correu para chamar Melissa. Quando Melissa também presenciou os movimentos, imediatamente levou Pedro ao hospital. Ao chegarem, o médico examinou Pedro e verificou que ele realmente respondia a estímulos na parte inferior do corpo. Ficou pasmo e perguntou o que havia acontecido em suas vidas para provocar tal mudança. Melissa contou sobre Max e como ele massageava as costas de Pedro. O médico ficou surpreso e sugeriu que as massagens poderiam ter ativado a medula espinhal de Pedro, estimulando os nervos que se pensava estarem danificados. Foi uma grande notícia, mas o médico advertiu Melissa para observar o desenvolvimento e não criar falsas esperanças. Talvez Pedro ainda tivesse alguma sensibilidade na metade inferior do corpo, mas ele era incrédulo quanto à possibilidade do menino usar as pernas novamente. No entanto, Melissa ignorou o olhar do médico e voltou para casa com seu filho, totalmente preparada para manter Max junto de Pedro, se necessário. Conforme as semanas passavam, a esperança de Melissa diminuía. Além de alguns chutes ocasionais, não acontecia muita coisa com as pernas de seu filho, o que a deixava desapontada. Apesar de tudo, Max continuava com suas massagens nas costas de Pedro, e os pais continuavam rezando por uma mudança. Então, um dia, um milagre aconteceu. Melissa estava cuidando de Pedro e Max. Foi à cozinha preparar algo para comer. Enquanto pegava algo na geladeira, sentiu algo tocar sua perna. Assustada, afastou-se bruscamente, mas, ao olhar para baixo, viu seu filho de joelhos no chão, rastejando em sua direção. Pedro tocou novamente a perna de Melissa, e ela caiu de joelhos, abraçando-o e chorando de alegria. Imediatamente chamou sua mãe e ligou para João, que veio correndo do trabalho. Eles se emocionaram e comemoraram o milagre. Estavam felizes que Pedro estava rastejando pela casa. Não sabiam quanto tempo levaria para ele andar e correr, mas se alegraram com as melhorias e reconheceram que Max havia sido o responsável pelo milagre. Pedro havia ficado paralisado, mas Max fez algo milagroso que o curou, e por isso seriam eternamente gratos. Os dias que se seguiram foram de pura felicidade. Pedro continuava a mostrar sinais de recuperação, e seus pais não podiam estar mais orgulhosos. O vínculo entre Pedro e Max crescia a cada dia, e o pequeno cão era tratado como um verdadeiro membro da família. Eles finalmente encontraram um novo motivo para sorrir, e suas vidas tomaram um rumo mais feliz e esperançoso. Você acredita que os animais têm o poder de transformar vidas, assim como Max transformou a vida de Pedro? Alguma vez um animal de estimação trouxe alegria ou superação para sua família? Você já teve um dia tão difícil como o de João e encontrou uma solução inesperada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.